Em 1964, no auge da Guerra Fria, uma feira em Nova York prometeu mostrar como seria o mundo 50 anos à frente. Boa parte do que você usa hoje passou primeiro por aquele terreno em Keynes. Você vai descobrir quem desenhou esse futuro e por que uma cápsula do tempo enterrada ali só abre daqui a quase 5.000 anos. No final, vai entender por que imaginar o futuro revela mais sobre o presente do que sobre o amanhã. A Feira Mundial de Nova York abriu em abril de 1964, em Flushing Meadows, Keynes, no auge da corrida espacial e da tensão nuclear da Guerra Fria. O lema oficial, Paz através da compreensão, vendia otimismo tecnológico como resposta ao medo da época. O símbolo era o Unisfere, um globo de aço inoxidável de 12 andares construído pela US Steel, que segue de pé no mesmo parque até hoje, uma declaração de que o futuro seria global e esperava-se pacífico. Por trás da feira estava um nome que já dividia opiniões em Nova York. Robert Moses, planejador urbano responsável por pontes, rodovias e parques da cidade havia décadas. Nomeado presidente da corporação da feira, ele via o evento como sua obra final, uma chance de reafirmar Nova York como capital do progresso mundial. Moses sonhava com 70 milhões de visitantes, superando a feira de 1939, que também organizara no mesmo terreno. A ambição era imensa, mas a realidade cobraria seu preço. Aqui está um detalhe pouco contado. Oficialmente, a feira nem deveria existir. O Bureau International des Expositions, órgão que regula exposições mundiais, não a autorizou porque Nova York já sediara uma feira em 1939 e as regras exigiam um intervalo maior. Sem selo oficial, a União Soviética e boa parte da Europa Ocidental recusaram participar. No vácuo deixado pelos governos, quem assumiu o protagonismo foram as grandes corporações americanas, e foi aí que o verdadeiro show começou. O pavilhão mais concorrido pertencia à General Motors, com a atração Futurama 2, sequência de uma exibição de sucesso de 1939. Visitantes entravam em cadeiras móveis e sobrevoavam maquetes gigantescas de cidades futuras, calçadas rolantes, controle artificial do clima, hotéis submarinos, colônias na Lua e na Antártida. Era ficção científica vendida como plano de engenharia, sem data cravada, mas com ares de profecia garantida. 6 décadas depois, quase nada daquilo saiu do papel como planejado. A IBM apostou em arquitetura de peso, contratou o arquiteto Eero Saarinen, autor do Arco Gateway em ST. Louis para erguer um pavilhão elevado sobre uma floresta artificial de colunas de aço. Dentro dele, os designers Charles e Ray Ames criaram a People Wall, arquibancada que erguia o público até um teatro em formato de ovo. Ali. Um filme em múltiplas telas explicava como computadores processavam informação, para muitos, o primeiro contato real com a ideia de um computador. No pavilhão da AT&T, a Bell System fez uma demonstração que parecia mágica. O Picturefone, telefone com tela que mostrava o rosto de quem estava do outro lado da linha. Visitantes fizeram chamadas de vídeo ao vivo entre Nova York e a Disneylândia, na Califórnia, décadas antes de Skype ou FaceTime existirem. O aparelho nunca decolou comercialmente por ser caro e exigir infraestrutura inexistente. Mas a ideia central, ver o rosto de quem fala à distância, venceria meio século depois em qualquer smartphone. Walt Disney também colocou as mãos na feira, criando 4 atrações para patrocinadores como Pepsi, Ford, General Electric e o estado de Illinois. Ali o público viu pela primeira vez os Audio Animatronics, bonecos robóticos que se moviam e falavam quase como humanos, incluindo uma réplica de Abraham Lincoln que se levantava e discursava. A tecnologia impressionou tanto que, encerrada a feira, Disney levou atrações inteiras para dentro dos próprios parques. A Carousel of Progress, feita para a General Electric, ainda funciona hoje na Disney World. E entra a fonte mais citada até hoje sobre aquela feira. O escritor Isaac Asimov a visitou e, em 16 de agosto de 1964, publicou no The New York Times o ensaio Visita à Feira Mundial de 2014. Nele, Asimov usava a feira como ponto de partida para imaginar uma feira mundial realizada 50 anos depois. Foi raro um autor de ficção científica registrando, por escrito e com data marcada, suas apostas sobre tecnologia e o cotidiano das pessoas em 2014. Muita coisa que Asimov previu se confirmou de um jeito surpreendente. Ele escreveu que telefones um dia mostrariam o rosto de quem liga, que eletrodomésticos fariam tarefas sozinhas e que a comunicação sem fio se tornaria comum, décadas antes do celular popular existir.
Também apostou que o excesso de informação criaria pessoas entediadas pela própria facilidade. Crítica que soa familiar para quem hoje rola redes sociais sem parar. Não foi sorte cega, foi observação atenta de tendências já em germe naquela feira. Mas o ensaio também errou, e feio, em pontos importantes. Asimov estimou uma população mundial de cerca de 5 bilhões em 2014, número próximo do real, mas escreveu com peso sobre o medo do excesso populacional e a necessidade de controle de natalidade, tom que hoje soa datado. Também apostou em colônias lunares habitadas e cozinhas totalmente automatizadas até 2014. Coisas que não aconteceram. O erro mais revelador foi não prever nada parecido com a internet como rede social global. Enterrada nos jardins da feira está outra prova de que aquele momento pensava em prazos gigantescos. A cápsula do tempo 2 da Westinghouse, lacrada em 1965 com objetos do cotidiano, microfilmes e mensagens para o futuro. É a segunda cápsula da empresa. A primeira foi enterrada em 1938, na feira anterior, no mesmo Flushing Meadows. As duas só devem ser abertas juntas no ano 6.1939, 5.000 anos depois da primeira. Uma placa de granito marca o local, um compromisso com uma humanidade que ainda nem nasceu. A ambição de Robert Moses de atrair 70 milhões de visitantes não se confirmou. A feira fechou ao final das temporadas de 1964 e 1965, com cerca de 51 milhões de pessoas, número expressivo, mas abaixo da meta e insuficiente para cobrir os custos. Financeiramente, foi considerada um fracasso. Culturalmente, porém, seu impacto ultrapassou qualquer balanço contábil, porque as ideias plantadas ali continuaram circulando muito depois que os portões fecharam. O legado mais visível está no próprio Keynes. O Unisphère continua de pé em Flushing Meadows Corona Park, hoje símbolo oficial de Nova York, já visto em filmes de Hollywood. A Carousel of Progress, feita para General Electric, roda quase sem pausa dentro da Disney World, um dos espetáculos mais antigos ainda em cartaz nos Estados Unidos. O pavilhão da IBM inspirou museus de ciência que explicam computação ao público leigo. Meio século depois, os visitantes de 1964 ainda moldam o que vemos hoje. E está a virada que conecta 1964 a qualquer previsão feita hoje sobre 2050. Nenhuma dessas visões era realmente sobre o futuro. Cada pavilhão, cada ensaio de Asimov, cada cápsula enterrada revelava mais sobre os medos e as esperanças dos Estados Unidos na Guerra Fria do que sobre a tecnologia que viria a existir. Acertos como a videochamada vieram de tendências já visíveis. Erros como as colônias lunares vieram de otimismo sem freio. Imaginar o amanhã sempre foi um espelho apontado para o presente. 60 anos depois, o Unisphère segue de pé em Keynes, lembrando que já tentamos prever o futuro antes, com méritos e tropeços. Da próxima vez que uma startup prometer o mundo em 2050, vale lembrar da feira de 1964. Parte vai acontecer, parte vai soar ridícula em poucas décadas. Se essa reportagem abriu sua cabeça, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo, vou mostrar outra previsão esquecida que tentou adivinhar o século XXI e dessa vez, o alvo foi a inteligência artificial.